Olá, pessoal! Hoje a Dona Maria vai mostrar para vocês como fazer esses balãozinhos de São João. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Então, pessoal, nós damos início com uma correntinha com ponto baixíssimo falso. Como que nós fazemos esse ponto baixíssimo? Eu pego um tanto da linha, deixo ela sobrando aqui e começo com o primeiro nó corrediço. Os pontos básicos do amigurumi eu deixo na descrição do vídeo ou nesse link aqui para vocês darem uma olhadinha para quem é iniciante. A partir do primeiro nó corrediço, nós pegamos essa linha que sobrou, damos uma laçada na agulha e com a linha que estamos trabalhando, tiramos as duas alcinhas da agulha. Repetimos isso por 14 vezes. A primeira já foi, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficamos com uma correntinha reforçada de 14 pontos, como se tivesse um ponto baixíssimo em cima dela. É importante que, independente do tamanho do balãozinho que você queira fazer, sempre essa correntinha seja número par, tá? Para que a pontinha lá em cima fique bem pontudinha, bem certinha no final do trabalho. Agora, nós vamos começar propriamente a lateral do balãozinho. Então, subimos uma correntinha, viramos aqui o trabalho, pulamos essa correntinha e no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, nós trabalhamos um ponto baixo. E repetimos isso por toda a carreira, um ponto baixo por 14 vezes, ponto sobre ponto, tá? Aqui embaixo sobra parte dessa correntinha reforçada que nós fizemos, que depois nós vamos trabalhar. Então, pegamos as duas alcinhas e trabalhamos um ponto baixo por 14 vezes, ou pelo número de correntinhas que você fizer, tanto que seja par. Aqui 13 e o último pontinho aqui, as duas alcinhas. Aqui 14. Estamos fazendo exatamente essa parte aqui, ó, do balãozinho, a parte do meio, tá? Subimos uma correntinha, viramos o trabalho. Aqui a gente pula essa correntinha e já no primeiro ponto subimos uma alcinha. Vamos fazer uma diminuição de 2 pontos. Para isso, a gente pega essa alcinha, no ponto seguinte, pegando as duas alcinhas de base, subimos mais uma e tiramos as 3 alcinhas da agulha. Aqui temos uma diminuição. Seguimos até o final da carreira e nos últimos 2 pontos fazemos a mesma diminuição, totalizando ali ao final 12 pontos baixos. Ó, chegamos nos 2 últimos pontos, pegamos uma alcinha,
no ponto seguinte, mais uma alcinha no último ponto e tiramos com uma laçada essas 3 alcinhas da agulha, terminando essa carreirinha com 2 pontos a menos. Como era 14, terminou com 12. Se você fizer um pouquinho maior, sempre vai ser 2 pontos a menos. Agora, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho aqui pela frente, tá? Pulamos essa correntinha e, intercalando sempre uma carreira de diminuição, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, dos mesmos números de pontos que sobrou na carreira anterior, os 12 pontos aqui no caso. A gente não se prende ao número de carreiras, porque se você fizer uma correntinha maior, vai ser necessário mais diminuições até chegar a nenhum ponto lá em cima, né? A 0 pontos ou um pontinho só. Aqui, 11 e 12, sempre pegando os 2 pontinhos, as 2 alcinhas da carreira de base, do ponto da base, tá? Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho. E aqui pegamos a primeira diminuição, fazendo uma alcinha no primeiro ponto, uma alcinha no segundo, dá uma laçada e tira essas 3 alcinhas da agulha. Trabalhamos ponto sobre ponto até os 2 últimos pontos da carreira, onde vamos fazer mais uma diminuição. Aqui, nos 2 últimos pontos, pegamos uma alcinha e mais uma alcinha no ponto seguinte, damos uma laçada e tiramos as 3 alcinhas da agulha. Nesse caso, terminamos a carreira agora com 10 pontos baixos. Fazemos uma correntinha, viramos e, depois de toda a carreira de diminuição, vem uma de ponto sobre ponto, dos mesmos pontos que sobraram na última carreira, que aqui são 10. Então, fazemos 10 pontos baixos. 9 e 10. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e fazemos uma nova carreira de diminuição nas extremidades dessa maneira. Repetimos ponto sobre ponto até o final da carreira. Nos 2 últimos pontos, fazemos mais uma diminuição. Aqui, uma alcinha no ponto seguinte. Mais uma alcinha, dá uma laçada e tira essas 3 alcinhas da agulha. Terminamos aqui no caso com 8 pontos baixos. A carreira seguinte da diminuição é sempre de ponto sobre ponto. Fazemos os 8 pontos baixos. 2, 7, 8 pontos baixos. A próxima carreira de diminuição, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho, pegamos uma laçada no primeiro ponto, outra laçada no segundo ponto, damos uma laçada, tiramos as 3 alcinhas da agulha. Trabalhamos ponto sobre ponto até os últimos 2 pontos. Aqui os últimos 2, uma laçadinha no ponto seguinte, mais uma laçada, tiramos as 3 da agulha. Terminamos essa carreira com 6 pontos, 2 a menos que da carreira anterior, né? Fazemos uma correntinha, viramos e repetimos esses 6 pontos baixos, ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e fazemos mais 2 diminuições em cada uma das extremidades, terminando essa carreira com 4 pontos baixos.
Aqui mais uma diminuição. Temos 4 pontos baixos, fazemos uma correntinha e repetimos ponto sobre ponto. Fazemos uma correntinha e agora vamos fazer só diminuições nos 2 primeiros e nos 2 últimos pontos, sobrando somente 2 pontos na carreira. Fazemos uma correntinha, trabalhamos esses 2 pontos. Fazemos mais uma correntinha e aqui fazemos nossa última diminuição, pegando as alcinhas em cada ponto de base, dá uma laçada, tira os 3 pontinhos da agulha e encerramos aqui a extremidade de uma lateral. Em cima dessa peça, nós vamos trabalhar agora com a linha amarela. Vocês podem notar que no avesso, a borda aqui só tem tracejado. No direito, é um pontinho enviesado aqui, ó, na borda. Essa vai ser a parte do direito. Aonde que eu vou incluir a minha linha amarela? Nesse tracejadinho reto do avesso. Então, eu pego parte da minha linha aqui. Aqui tá o tracejado enviesado. E aqui atrás o tracejado retinho. É aqui que eu vou colocar a minha linha amarela. Vou fazer meu primeiro nó corrediço, como se fosse, e aqui mesmo trabalho o primeiro ponto. Assim, então aqui vai ser o corpo do primeiro ponto, e aqui vai ser o primeiro ponto propriamente dito. E agora, trabalho os 14 pontos nessa parte da correntinha reforçada que a gente tinha feito. Tá aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fizemos aqui a primeira linha da parte amarela, tá? A partir daqui, fazemos o mesmo trabalho que fizemos na parte roxinha. Subimos uma correntinha, viramos o trabalho, fazemos uma diminuição de 2 pontos no começo e no final da carreira, intercalando sempre com uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui 2, 3, 4, 11, e nos 2 últimos pontos fazemos uma diminuição com uma alcinha, mais uma alcinha no ponto seguinte, tiramos as 3 da agulha. Terminamos com 12 pontos. O que que a gente faz depois da diminuição? Faz uma correntinha e repete ponto sobre ponto. Aqui no caso, dos 12 pontos. 10, 11, e aqui 12.
Vamos fazer mais 2 diminuições. Subimos uma correntinha, viramos o trabalho no primeiro ponto. Pegamos uma laçada no primeiro ponto, no segundo também. E tiramos essas 3 alcinhas da agulha. Fazemos isso no começo e no final da carreira. E vamos terminar essa carreirinha aqui com 10 pontos baixos. Mais uma diminuição. Depois dessa carreira de diminuição, ou depois de toda a carreira de diminuição, subimos uma correntinha e trabalhamos ponto sobre ponto. Dez pontos baixos. Subimos uma correntinha, viramos o trabalho e fazemos 2 diminuições de 2 pontos no começo e no final dessa carreira, terminando ela com 2 pontos a menos, 8 pontos no caso. Se você fizer um triângulo maior, com uma correntinha de 20 lá no começo, por exemplo, para chegar nesse número de pontos aqui demora um pouquinho mais e a peça fica um pouco maior. E aqui, mais uma diminuição de 2 pontos. Terminamos essa carreira com 8 pontos. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e depois de uma carreira de diminuição, a gente faz uma de ponto sobre ponto dos mesmos 8 pontos. 8 pontos baixos. Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e agora vamos fazer uma diminuição no começo e no final da carreira. E vamos terminar essa carreira com 6 pontos baixos. Aqui mais uma diminuição de 2 pontinhos. Fazemos uma correntinha, viramos a peça e trabalhamos os mesmos 6 pontos baixos da carreira anterior, de ponto sobre ponto. Fazemos uma correntinha, viramos e vamos fazer mais uma diminuição de cada lado, terminando essa carreira com 4 pontos. 2, 3 e as 2 diminuições do final aqui da carreira. Terminamos com 4, fazemos a correntinha e repetimos os mesmos 4 pontos. Aqui, pessoal, eu não vou até o fim, porque no balãozinho essa parte aqui não é, essa parte é aberta, né? Então, aqui a gente finaliza, nesse caso eu vou finalizar com 4 pontinhos. Se tua peça for maior, você pode finalizar um pouco antes, de modo que fique nessa proporção mais ou menos aqui, tá? Que tire pouca coisa, só a pontinha mesmo. Cortamos aqui e vamos arrematar todos os fios para ficar mais fácil de juntar aqui as peças. Com uma agulha de tapeçaria, vamos arrematando cada um desses fiozinhos. Lembrando, pessoal, que o direito da peça é onde tá essa linha tracejada enviesadinha aqui, tá? Aqui nós vamos dobrar bem para que o balãozinho faça esse formato aqui. Então, é por isso que a gente pega só aquela alcinha e essa fica para fora. Então, os arremates vão ser todos pro lado do avesso, aonde fica só o tracejado. Esse da ponta aqui, por exemplo, eu dou um nozinho nesse primeiro ponto mesmo, vindo por baixo dele. Dou só um nozinho de costura mesmo. E puxo esse fiozinho aqui, tentando não levar tanto pra cima o nó, pra ele ficar juntinho do ponto aqui. Não corto bem rente,
Eu trago ele aqui para trás da peça. Puxo só o suficiente, de forma que o pontinho ainda fique soltinho. E aqui eu corto mais rente. Esses aqui da lateral eu dou um nozinho também, de modo que ele fique mais pro avesso da peça. E esse fiozinho eu também levo para alguns pontos ali do avesso. Aqui eu corto um pouquinho mais rente. Aqui também eu trago essa linha pro avesso. Puxo o suficiente só para trazer o fio sem entortar muito os pontinhos ali embaixo. E aqui eu dou um nozinho de costura. Levo esse fiozinho aqui para trás também, de alguns pontinhos. E aqui está uma das peças. Eu preciso repetir essa peça por mais 3 vezes. Uma delas igualzinho e as outras 2 peças eu faço o inverso. Então, eu faço 2, começando com o amarelo e terminando com o lilás, sem a ponta, e 2 começando com o lilás e terminando com o amarelo, sem a ponta. Aqui é o direito, aqui é o avesso, tá? Que nós vamos trabalhar. Agora, vamos unir essas peças intercalando uma com a outra, o lilás com o amarelo, com uma cor de outra linha. Começamos aqui pela base, onde não tem a pontinha, juntamos de forma que fique intercaladas as cores. Então, aqui começou com o lilás, esse aqui começou com o amarelo. Vamos juntar primeiro por essa parte, pegamos uma linha de outra cor. Ó, aqui já na pontinha, na extremidade, eu pego essas 2 pontinhas aqui, dos últimos pontos baixos feitos, e trago como se fosse um nó corrediço. E vou unindo carreira por carreira, tá? De um lado e do outro. Aqui. Dou uma laçada, trago a linha aqui na altura e trabalho um ponto baixo. Do outro, da mesma forma, na próxima carreira. Ó, vou carreira por carreira aqui, ó. 1, 2, tá? Trago aqui na altura e trabalho. Vou tentando acertar as cores para que a extremidade fique bem juntinho ali. E continuo carreira por carreira fazendo ponto baixo. Ó, dou uma checada aqui, tá na mesma altura, a extremidade, continuo carreira por carreira. Pegando a extremidade de cada carreira e unindo a lateral aqui com um ponto baixo. Como é lateral de carreira, não vai ter ponto certo para você pegar. Vai ser a extremidade que você conseguir ali da carreira, da lateral da carreira, tá? Aqui entre a agulha certinho.
Ainda vamos fazer mais um aqui. Agora, bem na união das carreiras, atravessando lá do outro lado, a gente vai fazer, nessa união, 3 pontos baixos no mesmo local. Aqui. 2 e 3 pontos baixos. No mesmo local da união aqui do meio, tá? 3 pontos baixos. E seguimos essa união até aqui na pontinha. Carreira por carreira. Só que agora, só um ponto baixo mesmo em cada lateral. Aqui. Ó, não tem um número certo de pontos, mas geralmente é o número de carreiras que deu tua peça, tá? Mas se for preciso fazer um pouquinho, um a mais, um a menos, não tem problema, desde que fique simétrico esses pontinhos. Ó, vou deixando as peças bem juntinhas, certinho aqui. E vou fazendo os pontos baixos, de forma que elas fiquem bem retas uma com a outra. E aqui o último pontinho bem na extremidade. Um último pontinho baixo. Puxo bem essa linha e corto. Olha como vai ficando, trazer esse tracejado mais para frente, aqui, tá? Para ele não ficar lateralizado. E vamos unir na sequência mais uma pecinha. Agora, pegamos uma lilás para intercalar com a parte aqui embaixo e vamos fazer a mesma coisa. Juntando toda essa lateral até aqui a pontinha. Daí, repete o mesmo processo, tá?
Faz um primeiro nozinho. E junta essas duas peças carreira por carreira. Aqui na extremidade, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo local, tá? 1, 2, 3, para dar essa curvatura do balão aqui no meio. E unimos o restante, colocando as duas peças bem rentes uma à outra. Terminamos mais uma lateral. Então, vai ficando dessa forma aqui, o arremate que nós vamos fazer no final. E vamos costurar mais uma peça, intercalando. Aqui nesse caso, vou fazer a mesma coisa, costurando essa lateral e essa lateral, tá? O enchimento depois eu vou colocar aqui por baixo. Então, sem segredo, vamos costurar os dois lados, da mesma forma. Cuidando para colocar a peça sempre do direito, tá? O avesso é esse tracejadinho reto e o direito é esse enviesadinho aqui, tá? Aqui vamos costurar da mesma forma. Ó, já tô na última lateral aqui, quase encerrando. Vamos fazer a parte do meio, com aqueles 3 pontos no mesmo local. Aqui, 1, 2, 3. Aqui na ponta vai ficando um emaranhado de fio, mas no final dá certo, tá? Só pegar as duas extremidades de cada peça. E trabalhar um ponto baixo. E corta esse fiozinho. Aqui, então, nós vamos encontrar essa linha com essa, uma que tá de frente para outra, a gente vai fazer um nozinho. E aqui também. Fazemos mais um nozinho. Bem apertadinho para juntar as duas pontas. Junta todos aqui. Corta na mesma altura e podemos fazer um nozinho aqui. Para segurar esse balãozinho. Antes de fazer o acabamento aqui, então, vamos colocar o enchimento. Então, colocamos o enchimento até que a peça fique firme.
Essa linha que sobrou, dá pra trazer ela pra dentro novamente. Aqui desse lado também, trazer ela pra dentro. E aqui dá um nó entre elas só pra não ter perigo de soltar depois. Não puxar muito pra não entortar a peça. Aqui você pode fazer um nó único também, cortar esses fios, de modo que fique o nozinho mesmo aqui na ponta, não tem problema, igual esse que nós fizemos aqui. E agora vamos fazer o acabamento com um quadrado aqui, tá? Para fazer o acabamento da base, nós vamos fazer uma peça quadrada. Então, dentro de um anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Se a tua base for maior, a minha ficou com 4 pontos cada peça, né? Uma base de 4 pontos para cada lateral, um total de 16 pontos. Então, eu vou fazer uma base quadrada que ao final dela me dê 4 pontos baixos em cada lateral e uma carreira de 16 pontos. Se você fizer uma base maior, aí tem que ir aumentando as carreiras desse teu quadrado até alcançar um número de pontos baixos total da base do balão, tá? Então, aqui 3, 6, 7, 8. Fechamos esse anel mágico. E no primeiro ponto da carreira, a gente vai fazer um aumento triplo. Então, aqui, vamos fazer 3 pontos baixos nesse mesmo pontinho da base. 1, 2, 3. E vamos repetir isso por 4 vezes. Um aumento triplo com um ponto baixo. Mais um aumento triplo, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, 2, 3 e um ponto baixo. Mais um aumento triplo pela terceira vez. 1, 2, 3 e um ponto baixo. Pela quarta e última vez, mais um aumento triplo. 1, 2, 3 e um ponto baixo. E aqui já arremato, porque o meu quadradinho é pequenininho mesmo. Pula aqui o primeiro, vai no próximo. E faz aquele arremate invisível.
Pegando a alcinha de trás, aqui, ó, do ponto da onde ele saiu. E traz essa alcinha aqui pra trás. Ó, eu tenho 4 pontos aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. O mesmo número de pontos da base. Agora é só dar um nozinho nesses 2 fios. Então, agora eu vou costurar em pontos baixos essa base aqui, pegando um ponto da base com o ponto do quadradinho. Então, tentando deixar os cantos em cada extremidade. Pulamos para o próximo ponto. Fazemos 16 pontos baixos ao redor da base. Fazemos aquele arremate invisível também com essa linha. Fechando aqui os 16 pontos baixos. Eu venho de onde a linha saiu. Aí trago essa linha de novo pro ponto de onde ela saiu. Aqui, ó, conseguimos fazer um arremate invisível. E ele fica assim. Aqui é só dar um nozinho e levar lá pra dentro. Esse nozinho, eu vou levar ele lá para dentro. Puxando ele por aqui mesmo. Aqui. Esse aqui também vai lá para dentro. Aqui dá mais uma dobradinha. E aqui a gente pode pegar as linhas amarela e lilás e fazer um nozinho em alguns pontos. Aqui uns 15, 20 centímetros. Corta alguns.
Primeiro eu venho no ponto do meio aqui, coloco ele bem retinho, dobradinho, as duas cores mesmo. Passo pra cá. E dou um nozinho. Lá do outro lado também. Cerca de 8 pontinhos já é o suficiente para dar esse volume ali. Aqui corta tudo igualzinho. E aqui está nosso balão de São João. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!